Chegou a hora! Apertem os cintos, peguem os casacos mais quentinhos, porque o frio lá é tipo um abraço gelado da mãe natureza, e se preparem para uma viagem incrível rumo a um dos países mais fascinantes, misteriosos e gelados do planeta. Hoje, vamos desembarcar na grandiosa e enigmática Rússia. O lugar onde a tradição encontra a modernidade, e o frio pode ser tão intenso quanto o calor humano do povo russo. E você, já visitou a Rússia ou conhece alguém de lá? Conta tudo nos comentários, que nós queremos saber. Agora, se você ainda acha que a Rússia é só um lugar congelante, com pessoas sérias e uma galera que vive de vodka, está na hora de mudar essa visão, porque as coisas por lá são bem mais interessantes do que isso. Há muito mais por trás desse gigante que ocupa 1/8 da superfície terrestre habitada e abriga uma cultura rica, um povo apaixonado e uma história cheia de reviravoltas impressionantes, que mais parece um roteiro de filme com reviravoltas de tirar o fôlego. Então já deixa o like, se inscreve no canal, e vamos juntos nessa viagem épica. A Rússia é gigantesca. Nós estamos falando do maior país do mundo. Ele tem impressionantes 11 fusos horários. Isso mesmo, enquanto um russo está tomando café da manhã em Vladivostok, em Moscou alguém já está saindo do trabalho, e lá na Sibéria, um corajoso pode estar enfrentando um frio de menos 50 graus Celsius. A Rússia é tão grande que, se você cruzasse de uma ponta a outra, levaria dias viajando de trem, no lendário Transiberiano, que é a ferrovia mais longa do mundo. E olha, essa história toda inclui impérios grandiosos, revoluções que mais pareciam de filmes, Guerra Fria e até uma transição econômica que foi um verdadeiro game de sobrevivência. Se você acha que a Rússia é só um lugar de cinza e gelo, você está bem enganado. Lá, você encontra de tudo. O luxo dos palácios dos czares e a seriedade dos blocos soviéticos, o calor do verão em Sochi e o frio cortante da Sibéria. Moscou é tipo o coração pulsante da Rússia. Com quase 13 milhões de habitantes, a cidade é um lugar onde o passado e o futuro estão literalmente de mãos dadas. O metrô de Moscou, por exemplo, não é só um transporte comum, é um espetáculo. Imagina só, estação de metrô virando galeria de arte, com lustres gigantes, vitrais coloridos e esculturas que parecem ter saído de um palácio. E claro, não dá para esquecer da icônica Praça Vermelha, com a Catedral de São Basílio e suas cúpulas coloridas que mais parecem um bolo de aniversário feito por um confeiteiro meio doido. Mas, se você for dirigir por Moscou, boa sorte! O trânsito é insano, mais parecido com um filme de ação onde as regras de trânsito são sugestões. Agora, falando de mulheres russas, o mistério é grande. Além da beleza estonteante, as russas são super inteligentes, confiantes e diretas. Nada de joguinhos ou papo furado, porque na Rússia, a honestidade é quase um esporte nacional. Elas não são só caras bonitas, a maioria delas tem nível de educação altíssimo, já que o país tem universidades de peso. E elas não esperam que você banque o macho alfa e as sustente, como muitos estereótipos falam por aí. Elas curtem caras com autoestima e que tratem um relacionamento com seriedade. Se você acha que um elogio vazio vai impressioná-las, é melhor pensar de novo. Aqui o jogo é sobre respeito e compromisso, nada de enrolação. Falando de relacionamento, na Rússia, o namoro tem mais cara de compromisso sério. Diferente de outras culturas, onde namoro casual rola solto, por lá o negócio é levado mais a sério. Nas grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, até rolam uns encontros mais casuais, mas ainda assim, a galera procura algo autêntico. Nada de ficar enrolando por meses. Ou é ou não é, sem jogo de cintura. E não podemos esquecer da sexualidade das mulheres russas, que é algo bem aberto, apesar de ser um tema que, muitas vezes, fica nas entrelinhas. Elas são conhecidas por sua sensualidade natural, sem medo de mostrar quem são, mas de uma forma que exala poder, não vulgaridade. Ao mesmo tempo, elas têm uma abordagem mais tradicional quando se trata de compromissos. Então, enquanto podem ser extremamente autênticas e ousadas em um contexto íntimo, também esperam que o parceiro compartilhe dos mesmos valores de lealdade e seriedade. Ah, e para quem acha que o jogo delas é só sobre aparência e poder, melhor lembrar que elas são multidimensionais.
Muitas mulheres russas têm uma verdadeira paixão por cultura, seja arte, literatura ou até uma boa conversa sobre filosofia. O que quer que você traga para a mesa, elas têm algo para contribuir e não aceitam um parceiro que só seja bonito por fora. O negócio é cabeça, coração e uma conexão genuína. Então, se você vai se aventurar por um relacionamento com uma russa, prepare-se para ser desafiado a ser melhor. Elas são tão independentes e tão confiantes que, quando se entregam a um relacionamento, é porque realmente acreditam nele. Mas, se não for sério, elas nem perdem tempo. E com isso, ganham o respeito de quem está ao redor, provando que na Rússia, elas são muito mais do que os estereótipos querem que você acredite. Agora, um assunto um tanto delicado, mas que precisa ser dito: a prostituição na Rússia. Apesar de ser ilegal, ela existe e está presente, principalmente nas grandes cidades e áreas de luxo. Na era soviética, o governo fingia que a prostituição não existia. Nos anos 90 a coisa piorou e com a crise econômica muitas mulheres passaram a recorrer a essa prática para sobreviver. O problema disso é que está ligado a tráfico humano e crimes organizados, criando uma situação social bem complicada. Hoje, o mercado de sexo na Rússia continua operando nas sombras, em um limbo entre a ilegalidade e uma certa tolerância silenciosa. Os efeitos disso no país são complexos. Sem uma regulamentação clara, muitas mulheres acabam vulneráveis, sem qualquer tipo de proteção legal ou direitos básicos. Além disso, a presença desse mercado influencia a cultura local, criando um paradoxo entre a imagem da mulher russa forte e independente e a realidade de muitas que são empurradas para essa situação por dificuldades financeiras. Para o governo russo, essa questão continua sendo um tabu, e qualquer tentativa de debater a legalização ou regulamentação do setor enfrenta resistência tanto da sociedade quanto das autoridades. Mas voltando a falar de coisa boa, é claro que não podemos deixar de mencionar a queridíssima vodka, que não é só uma bebida, mas um ritual social. Quando o assunto é tomar um shot, a regra é clara: nada de misturar. A vodka deve ser tomada pura e sempre acompanhada de alguma coisa salgada, tipo picles ou peixe. E se você for convidado a brindar, se prepare. Recusar um brinde é quase um crime por lá, então não seja essa pessoa sem educação, ainda mais se for na frente de um russo. E claro, os russos são craques em festas. O Ano Novo é a festa principal, superando até o Natal, com banquetes gigantes, fogos de artifício e, é claro, doses de vodka para todos. E tem o Maslenitsa, o carnaval russo, cheio de danças, panquecas e tradições que fazem o inverno ficar mais quente. A Rússia é um país de contrastes e de histórias fascinantes. E aqui no Entre Mapas e Destinos, a gente sempre traz os lugares mais incríveis para você explorar sem sair de casa. Se curtiu essa viagem, se inscreve no canal, ativa as notificações e não perde os próximos vídeos cheios de curiosidades e surpresas. Comenta aí qual parte mais te impressionou e, é claro, qual país você quer ver por aqui na próxima jornada. Até a próxima!